Já falamos de muitas tropas fiéis em Trench Crusade, os Santuários Ancoretas, os Touro de Ouro, as Ordens de Cavaleiros e os Paladinos, mas ainda falta falar de uma força fiel de Nova Antioquia, os Space Marines de Trench Crusade. Sim, os bonecos, as miniaturas realmente parecem com os Space Marines. Vamos falar sobre a Infantaria Mecanizada Pesada, uma das tropas mais maneiras de Nova Antioquia. Nenhuma das unidades de guerra das Nações Fiéis simboliza o poder militar na Grande Guerra como as infantarias mecanizadas pesadas. Com base no trabalho dedicado e divinamente guiado de São Metódio, aquele que criou os famosos Santuários Ancoretas, a armadura de máquina que é quase indestrutível, devido à propriedade de aço com a liga especial de Orichalco, ou Orichalcum na língua original, que é quase indestrutível. Ele pode resistir a uma saraivada de balas com facilidade e sobreviver a ataques diretos de todas as munições inimigas, exceto as mais poderosas. A articulação de cada traje é uma obra-prima de artesanato, uma maravilha da engenharia mecânica que permite que o usuário se mova com uma velocidade e amplitude de movimento. Um movimento surpreendente, enquanto ainda assim protege o usuário de todas as armas, exceto, como foi dito, as mais poderosas e pesadas. Os modelos mais recentes usam motores a diesel, além de serem equipados com pistões hidráulicos, que fornecem uma potência adicional ao guerreiro. Mas, ainda assim, para o soldado se mover em um veículo que é praticamente um tanque ambulante, é preciso ter uma durabilidade e uma força muito além de um soldado convencional. Os trajes também são extremamente difíceis de alterar, pois mudar apenas uma pequena tonelada da armadura da máquina pode ainda torná-la ainda mais fraca e impossível. Tal é a sua resistência e dureza, que a maioria das fundições é impotente para modelar este metal. Então, como eles não podem alterar muito a armadura, eles preparam o soldado que irá vesti-la, porque o aço de Orichalcum é caro, mas a carne do soldado é barata. Sim, eles podem reduzir, tirar ossos, tentando fazer com que o soldado possa caber numa máquina que pode ter sido não projetada para ele. Porque às vezes o soldado dentro do veículo morre antes mesmo da máquina ser danificada, permitindo que esta seja recuperada ainda que o soldado esteja morto. Assim, os monges vestidos de preto da Ordem Mendelista viajam incansavelmente pelas Nações Fiéis, testando qualquer jovem disposto que deseje se tornar uma infantaria mecanizada pesada, para receber o aumento de salário e a glória que vem por permanecer em uma unidade de elite de Nova Antioquia. Nunca faltam voluntários. Os ataques hereges nas cidades costeiras enchem orfanatos e lares adotivos, até as bordas, com jovens que fariam qualquer coisa para escapar da monotonia, da fome e das condições severas de vida. A maioria deles perdeu suas famílias na Grande Guerra e está ansioso para buscar vingança contra as tropas infiéis. Uma característica habilmente alimentada pela propaganda oficial das Forças do Senhor. Nenhuma consideração é dada à posição social, gênero, etnia ou nacionalidade do piloto. Apenas a disposição e uma mente afiada e um corpo capaz de suportar os soros dos mendelistas são necessários. Então qualquer um que esteja disposto a treinar, ter seu corpo aprimorado e passar por uma grande doutrinação, é permitido se tornar uma infantaria motorizada. Todos os jovens voluntários são testados quanto à sua reação e tolerância aos treinamentos e tratamentos químicos e à fumaça sagrada empregada. O soldado deve suportar para se tornar forte e durável. Durável o suficiente para poder se mover na armadura de máquina e lutar enquanto suporta a barragem do fogo inimigo que faria com que a maioria dos ossos fraturasse dentro do traje. Fato interessante, o traje é tão robusto e apesar de acolchoado que às vezes um ataque severo de explosivo pode não danificar o traje, mas quebrar os ossos se o soldado não for forte o bastante dentro dele. A maioria dos voluntários falha em tais testes, exibindo reações violentas à menor quantidade de produtos químicos abençoados. Outros não possuem a mente forte ou afiada o suficiente para operar seus trajes e armas avançadas. Mas, se o fizerem, alcançarão o posto de aspirante. Eles, então, serão transferidos para os cuidados da ordem. Serão mandados em caravanas sem janelas para começar o seu treinamento. Os corpos dos aspirantes que sofreram os banhos químicos
e a fumaça sagrada passam por mudanças rápidas. As fibras musculares de alta concentração crescem em uma proporção muito maior do que o normal. Os ossos ficam mais densos e mais duros. E muitas vezes, infelizmente, isso leva a muitas leves saliências e sulcos esqueléticos indesejados. Além disso, enormes quantidades de proteínas são fornecidas aos jovens para permitir que os produtos químicos e hormônicos aumentem sua densidade, fazendo assim o seu corpo se tornar mais forte e resistente. O tratamento para se tornar um piloto acaba aumentando a agressividade do guerreiro. Por isso, eles são mantidos em controle absoluto. E por isso é administrado cuidadosamente fumaça sagrada. Além disso, acontecem sessões intensas de aprendizado técnico e espiritual. Este aprendizado é interposto junto com treinamento físico e marcial avançado. E aos 18 anos de idade, eles geralmente estão fisicamente prontos para suas funções. Sim, eles têm que ser preparados especificamente para isso, durante longos períodos de treinamento. Antes de poderem vestir a armadura de máquina para um combate real, os aspirantes são enviados para patrulhas de longas distâncias e missões de ataque de trincheiras. Isso acontece para endurecê-los no campo de batalha e ensiná-los a usar uma grande variedade de armas. Isso acontece pois na linha de frente eles têm que aprender com os veteranos e especialistas sobre os usos de todo tipo de armas, desde as mais humildes facas de trincheiras até as metralhadoras mais pesadas. E esse período geralmente dura um ano. Após um ano inteiro de serviço, quando eles completam 19 anos, o aspirante ou está morto ou se tornou um veterano após muitas batalhas. E neste ponto, ele está pronto para vestir sua armadura designada. E sim, isso é completamente inspirado nos Scouts Space Marines de Warhammer 40.000. É aquele famoso copia, mas não faz igual. Até porque os Scouts também são inspirados nos escudeiros das cavalarias medievais. O escudeiro servia para um cavaleiro durante muito tempo e após ele ter um número específico de experiência, ele se tornava um cavaleiro e conseguia fazer sua própria armadura. Ou comprar em um ferreiro. Então sim, está inspirado tanto nos monges da história do mundo real, cavaleiros, das ordens de cavalaria como os templários e hospitalários, quanto dos Space Marines de Warhammer 40.000. Os pilotos raramente precisam esperar muito, porque, embora extremamente formidáveis estas armaduras, as taxas de baixas são enormemente superiores. Normalmente, um aspirante veste seu traje pela primeira vez dentro de semanas, geralmente quando seu antecessor cai na Grande Guerra. Sim, como eu disse, é muito mais provável que o piloto morra do que a armadura seja destruída. Como foi dito, modificar os trajes ou produzir novos é extremamente difícil, a modificação devido à extrema dureza do metal orichalcum. E as demandas de guerra exigem métodos mais rápidos para levar os soldados para a linha de frente. Então, quando necessário, os ossos dos aspirantes são quebrados e reajustados para adequar ao traje que receberam, pois o traje foi feito para a medida de uma pessoa e às vezes as pessoas não têm o mesmo tamanho e altura. E lembrando que Trench Crusade eles têm tecnologia para fazer uma recuperação muito rápida, então faz sentido que eles possam serrar ossos e emendar ossos com muita facilidade, coisa que no nosso mundo real é muito mais complicado. Então, apesar de parecer muito grimdark, nesse caso eles já deram precedência em lore explicando isso, lá no Tomo dos Cavaleiros. E por conta disso, as amputações são realizadas rotineiramente para permitir que os soldados empunhem algumas armas mais mortais, onde o recuo da arma quebraria até os ossos ainda mais resistentes. E então, por isso, geralmente novos membros artificiais são implantados. Sim, eles são comprados do Sultanato da Muralha de Ferro, comprados da lendária Casa da Sabedoria, que eu já fiz um vídeo sobre isso e está listado no final deste vídeo. Se quiser assistir, ajudaria demais. Estes braços são presos às partes amputadas, pois podem suportar os rigores da guerra e das armaduras de combate. Nenhuma unidade de Trench Crusade simboliza tanto as nações fiéis. A infantaria mecanizada é frequentemente enviada para onde a luta é mais feroz, onde as missões são mais críticas e soldados regulares não seriam suficientes para resolver o problema. Aos 20 anos, o soldado que luta na infantaria mecanizada geralmente sobreviveu tanto tempo que é um herói condecorado. Exatamente, ele começa com 18, a maioria não sobrevive até os 19, os que sobrevivem até 20 são heróis condecorados. Aqueles que após os 20 anos conseguem completar uma década de serviço são considerados os veteranos. E geralmente são chamados de volta para Nova Antioquia para servir como tropa de defesa do Duque. Estas tropas dos mais poderosos veteranos são chamados de volta
e são colocados e equipados com trajes experimentais, novas maravilhosas armaduras e até mesmo em máquinas voadoras, acopladas ao seu próprio equipamento. Sim, há armaduras que podem voar, como as tropas de assalto de Warhammer 40.000 dos Space Marines. Alguns fazem parte da guarda pessoal do governante de Nova Antioquia, e seus estandartes e insígnias são decorados com os dispositivos de lanças sagradas. E estas ecoam relíquias reais, cravadas nos grandes símbolos de escudos do Duque, gerando mais resistência aos soldados. A doutrina militar de Nova Antioquia exige que as infantarias mecanizadas pesadas usem armamento pesado durante o seu avanço. Ou seja, enquanto as tropas de choque varrem o inimigo com equipamento mais leve, as tropas mecanizadas carregam o equipamento mais pesado e destrutivo. Por conta de ser extremamente difícil modificar o traje, quase impossível, a maioria deles já é criado com uma especialidade em mente, e cabe ao piloto se acostumar a esta especialidade. Eles fazem serviço geralmente apoiando as tropas regulares. Em um conjunto de tropas regulares, às vezes tem soldados de infantaria mecanizada pesada para dar reforço, principalmente na frente de ataque para tomar trincheiras, defesa móvel de campos, caça e destruição de tanques, dentre muitas outras tarefas. Também existem unidades especializadas dos mecanizados em curta distância, que são especializados no uso de espingardas e armas brancas bem pesadas, como espadas, machados, martelos e marretas. Eles ainda não lançaram uma arte nesse estilo, mas eu gostaria de ver uma infantaria mecanizada com aquele Warhammer de guerra bem maneiro. Seria muito estiloso. Vocês sabem que eu tenho uma preferência pessoal por Nova Antioquia. Acho estiloso, acho as cores maneiras, os símbolos, a indumentária, as armas e armaduras. Por isso eu gostaria de ver umas artes maneiras desses guerreiros mecanizados. Essas tropas especializadas em corpo a corpo geralmente carregam escudos balísticos. Eles são pesados e feitos com uma camada alternada de malha de fibra, fibra esta de aramida e folhas finas de liga de aço de orichalcum. São escudos quase impenetráveis, e eles são usados para criar uma cobertura móvel para eles e para as tropas, para que possam avançar mesmo sobre fogo pesado dos inimigos. Mas não somente em Nova Antioquia há as tropas mecanizadas pesadas. Por exemplo, a coroa da Inglaterra, por ter que lutar batalhas defensivas contra as forças hereges, desenvolveu uma versão alternativa super pesada do traje. Elas formam praticamente uma bateria costeira móvel, com escudos e armaduras de orichalcum pesado para impedirem o desembarque de tropas navais dos inimigos da fé. São praticamente torres de bombardeio móveis acopladas a armaduras mecanizadas, feitas para manter a linha contra as forças superiores dos inimigos, por longos períodos de tempo, às vezes lutando sozinhos ou em pequenos grupos enquanto o exército da coroa se reúne em forças suficientes para dar um contra-ataque e repelir os invasores. E cara, seria um conto muito maneiro dessas tropas de poucos soldados mecanizados defendendo contra hordas de inimigos e esperando os reforços chegarem. Algumas unidades dessas tropas inglesas estão permanentemente guarnecendo Nova Antioquia. O dever desses super pesados é combater quaisquer brechas na muralha da cidade. Apesar de poderem sair dos trajes, os guerreiros não costumam gostar de deixá-los, saindo apenas quando é extremamente necessário, pois eles se sentem envergonhados dos olhares indiscretos das outras pessoas. Pois eles são mutantes anormais, eles são mais altos, mais fortes, às vezes com protuberâncias e ossos grotescos. E além disso, como a maioria deles é treinado em teologia e questões religiosas, muitos tomam a vida como monges, de forma respeitosa e silenciosa, não confraternizando muito com as outras tropas regulares de Nova Antioquia ou das outras forças da fé. É uma vida geralmente retraída e solitária, mesmo quando cercado por seus muitos companheiros de armas, mecanizados ou tropas regulares. A doutrinação e treinamento deles é tão interessante que eles costumam assumir novos nomes de guerra após se tornarem tropas mecanizadas. É uma tradição que se dá ao vestir a sua armadura de máquina pela primeira vez. Se a armadura for recém-criada, o soldado pode escolher optar por um novo nome ou usar o seu próprio nome. Já quando o guerreiro assume uma armadura de um outro irmão caído, é normal e tradicional ele adotar o nome desse irmão, alguns apenas colocando uma numeração após o seu nome. Por exemplo, digamos que um cavaleiro fosse o arauto. Ele lutou por muito tempo e um dia morreu, ou por velhice, ou por combate, e um novo guerreiro herdou sua armadura. Ele poderia se chamar o Arauto II.
ou sucessivamente até ser o Arauto Quintus, o Arauto Décimos, nessa questão. Não é obrigatório o guerreiro mudar de nome, mas é comum, como a tradição dos papas, quando eles se tornam papas, eles mudam o nome. Pois é como se nascesse uma nova criatura, um novo guerreiro, o legado dos antepassados que lutaram antes dele. Isso é um verdadeiro sinal de respeito por aqueles que vieram antes, e também uma forma de dissociar o indivíduo da perda da sua identidade ao entrar na armadura. O nome de batismo é registrado apenas na sua placa de identificação, não tendo nenhuma outra identificação na armadura. E quando um destes veneráveis guerreiros tomba em combate, os soldados discastérios, que servem ao serviço da igreja militante, fazem todo o possível para recuperar o traje perdido. Veículos blindados especializados em recuperar trajes são enviados a terra de ninguém, sempre correndo para recuperar o mais rápido possível, para que o traje possa retornar a combate mais uma vez. E, por tradição da igreja, os restos mortais do piloto são enterrados em um túmulo comum de todos os outros que pereceram naquela armadura de combate, com o nome do primeiro guerreiro original. Esta é uma tradição da Ordem da Memória do Senhor. Geralmente, eles são enterrados em Nova Antioquia ou no local próximo de onde aquela armadura opera. Mas o seu nome de batismo é registrado em uma placa de bronze e são cuidadosamente armazenados em capelas no local onde o indivíduo nasceu, ao redor de todas as nações fiéis. Ao longo de tantos anos, estas coleções se transformaram em cofres gigantes, onde descansam os nomes esquecidos e ignorados dos guerreiros da Grande Guerra. Nomes esculpidos em bronze, sendo lentamente consumidos pelo tempo. Por conta disso, há várias festas em memória aos falecidos. Por exemplo, o quartel de São Miguel de Nova Antioquia concentra-se historicamente em contar a história de que todos os anos, no dia dos finados, o Duque Constantino veste um disfarce e vem até a Capela da Memória. Ele vem disfarçado para não sofrer atentados dos possíveis inimigos da fé e dos espiões. Ele lê os nomes nas placas de bronze dos soldados caídos da infantaria mecanizada dentro dos templos de Nova Antioquia e reza por sua libertação. Esta talvez seja apenas uma lenda, uma das muitas lendas que os soldados contam para confortar uns aos outros, dando sentido ao seu sacrifício final que se espera, mas nunca se sabe. E esta é a vida e morte dos guerreiros mecanizados, os Space Marines de Trench Crusade. E agora, para encerrar esse tomo, vamos falar um pouco dele. Eu tenho certeza absoluta que pessoas diferentes escrevem os tomos. Se vocês perceberem, esse é o primeiro tomo fiel que praticamente fala de oração e reza. Até agora, nenhum falou sobre isso. Ou de respeito e tradição. Nenhum dos outros praticamente fala sobre isso. A maioria fala sobre o martírio e sofrimento, e não sobre respeito e honra. Eu tenho a impressão que ou pessoas diferentes escrevem os tomos por categoria, Nova Antioquia, Peregrinos das Trincheiras, ou tem apoios diferentes com base numa premissa principal. Porque este tomo foi muito bom mesmo. Eu tenho até um desses junto com as tropas de Trench Crusade que foram me cedidas. Tô até pintando ele, tô pensando em fazer ele com armadura cinza, um capacete vermelho, e vou ver se eu consigo botar um livro e uma cruz dos dois lados, como se fossem os portadores da palavra legalista em Trench Crusade. É bom terminar de ler um tomo de lore, ainda que seja Green Dark, assim, com alto astral, feliz. Porque houve sofrimento? Sim. Houve morte? Sim. Mas o tomo conta um legado moral, eterno, intergeracional, como é a nossa vida, como é a humanidade. Em comparação do tomo do Bezerro de Ouro, que foi o que eu mais detestei de ler até hoje, que me fez mal, esse é o meu tomo que eu mais gostei de ler até hoje. Eu achei ele fenomenal. Se você gostou desse vídeo, por favor, inscreva-se, curta, comente e vire membro. Graças aos membros nós conseguimos contar essas histórias. Aqui é o Arauto, muito obrigado por acompanharem os outros canais e este aqui. Inscreva-se, toque aí no sininho para receber mais vídeos e recomendações de outras histórias de Trench Crusade e outras que estão aparecendo aqui no canal. Com lealdade e fé, que o nosso Senhor nos guie.